Um portfólio é como se fosse um repositório das suas experiências, de tudo que você fez para conquistar as habilidades que você desenvolveu até aqui. E eu acredito que criar um portfólio é uma excelente maneira de você documentar o seu aprendizado, e se você está aplicando para vagas iniciantes, pode ser uma ótima forma de você se diferenciar. E especialmente se você não tem um curso superior em áreas correlatas à ciência de dados, o seu portfólio pode ser uma forma de você atestar que você é preparado e conquistar a confiança de recrutadores. E é crucial para você construir seu portfólio você ter clareza do que é importante você saber quando você está aplicando para aquela vaga de cientista de dados e quais as habilidades que costumam ser exigidas desse tipo de profissional. E aqui eu me refiro a habilidades técnicas e não técnicas. Um ótimo guia para as habilidades técnicas que você precisa desenvolver é você entender as etapas todas de um projeto de ciência de dados, começando pelo entendimento do negócio, depois partindo para a aquisição dos dados, a limpeza dos dados, a exploração dos dados, a modelagem dos dados, a avaliação dos modelos e o deploy, de maneira pequenas habilidades menores. Em termos de habilidades não técnicas, a habilidade de comunicação, trabalho em equipe e a disposição para tomar iniciativa costumam ser exigências comuns, que você quer destacar no seu portfólio, porque esse portfólio ele vai ter o objetivo de evidenciar para perceber as habilidades não técnicas, com exceção da comunicação. Então a comunicação é algo que você pode demonstrar comentando os seus projetos e detalhando o motivo de cada decisão que você tomou na hora de fazer um projeto. E aqui eu não consegue interpretar aquelas estatísticas descritivas que você vai encontrar ao longo do caminho. Eu escolhi exemplos práticos de projetos para compartilhar com você, que às vezes está um pouco perdido em meio a tantas opções ou simplesmente não tem tantas ideias interessantes para apresentar no seu portfólio. Mas antes de continuar, eu preciso te contar que a Alura disponibilizou um desconto especial para quem me acompanha aqui. A Alura é uma plataforma onde você pode mergulhar em tecnologia com mais de 2.000 cursos. Mas tem um detalhe que pode ser particularmente interessante para você que está começando nessa área de ciência de dados. Entre os 2.000 cursos da Alura, tem uma área de formação em Data Science, que tem muitos cursos práticos que podem te ajudar a exercitar todas as habilidades que um cientista de dados precisa ter. Se você ficou interessado, confere o link com desconto especial que está aqui na descrição. A primeira ideia de projeto que você pode incluir no seu portfólio é um projeto que te ajude a evidenciar a sua escolha algum site correlato a áreas que você se interesse para fazer a extração. Isso certamente vai te animar mais para fazer esse projeto, mas se você estiver aberto a qualquer área, eu acho que você poderia fazer uma extração relacionada a finanças, então, por exemplo, no site da Bolsa de Valores, ou ainda fazer um projeto parecido com o que o Alisson fez aqui no canal, em que ele extraiu discursos do presidente da República do site do governo federal. Lembrando que sempre antes de fazer uma raspagem de dados, você tem que verificar se aquele site permite que você faça isso. Um quarto projeto para o seu portfólio é você escolher uma competição do Kaggle que te interesse e resolver ela do início ao fim, inclusive submetendo a sua solução lá na plataforma. O Kaggle, para quem não conhece, é uma plataforma voltada para Data Science, em que você pode encontrar competições, conjuntos de dados e discussões com pessoas que estão também se desenvolvendo nessa área. Você pode tanto escolher um conjunto de dados lá, quanto uma competição. Eu acho que a competição é legal, porque em geral tem discussões ali em torno delas, e você também pode se comparar em relação a outras pessoas. A plataforma mesmo indica competições por onde você poderia começar. Tem algumas que são bem famosas, como essa aqui do Titanic, essa daqui de preços de casas, que eu inclusive fiz algumas lives aqui no canal já, discutindo essa competição aqui. E eu recomendaria também essa daqui, que é sobre linguagem natural, em tweets sobre desastres. E eu recomendo especialmente essa dos tweets, se você for querer implementar o quinto projeto que eu vou te dar como ideia, que é, na verdade, um projeto completão. Então, o objetivo aqui é você ter pelo menos um projeto em que você vai do início ao fim das etapas do projeto de ciência de dados. Evidentemente, esse vai ser um projeto mais longo, que vai te dar mais trabalho, talvez você tenha mais dificuldade para fazer, mas com certeza vai agregar muito ao seu portfólio. Eu pensei em 2 projetos, e um tem a ver, como eu falei, com a competição anterior de NLP e Tweets. Um projeto que você poderia fazer é a classificação de tweets, que a gente costuma chamar de análise de sentimentos. Esse projeto, ele envolveria você começar do zero, então, proceder à aquisição dos tweets através da API do Twitter, fazer a estruturação desses dados, fazer a limpeza desses dados, fazer a manipulação desses dados. Depois você conseguir modelar esses dados, você vai provavelmente ter que
classificar alguns tweets na mão para poder criar um modelo depois que infere, né, se determinados tweets têm uma conotação positiva ou negativa. Esse é um projeto que pode aparentemente ser difícil, mas ele fica um pouco menos difícil porque já tem muitas pessoas que fizeram esse tipo de projeto, então você pode conseguir ajuda e referências na internet. E antes de você fazer esse projeto todo do zero, em que você vai determinar aí o objetivo e fazer a aquisição dos dados, você poderia, por exemplo, participar daquela competição no Kaggle, em que você já vai ter ali os dados estruturados para você já vai ter o objetivo, você vai ter alguns parâmetros, né? Então vai ser um ambiente mais controlado primeiro, para depois você partir para o projeto completo, em que você vai conseguir ter a própria autonomia para desenvolver. Mas se você não quiser ir para esse lado dos tweets, eu acho que um outro problema que você poderia resolver é fazer uma clusterização, um agrupamento dos jogadores da NBA. Então, a NBA é a liga de basquete americana e tem muitos dados disponibilizados na internet sobre os jogadores da NBA, tanto em sites oficiais como conjuntos de dados derivados. No próprio Kaggle é possível que você encontre tais conjuntos de dados. Encontrar, então, uma boa base de dados para resolver esse problema de identificar jogadores semelhantes dentro da liga, tanto temporalmente quanto dentro de um ano só, pode ser um bom projeto completo aí para você fazer. E ao final, se você tiver feito um ou mais desses projetos que eu te indiquei, você vai precisar colocar o seu portfólio no mundo. E existem 3 elementos que você precisa considerar quando você for fazer isso. Você deve pensar na forma como você vai organizar ali visualmente, como você vai contar a história, a sua história, dentro do seu portfólio, e você pode ser criativo nesse sentido. Você vai escolher a ferramenta também onde você vai apresentar essas informações, então pode ser o GitHub, pode ser o LinkedIn, pode ser um site pessoal, pode ser através de um artigo no Medium. Então existem muitas ferramentas que você pode utilizar para fazer isso. E além disso, você também tem que pensar na forma como você vai compartilhar, como você vai distribuir o seu portfólio. Então, você vai compartilhar nas redes sociais, você vai enviar para recrutadores, você vai enviar para quem? Você vai colocar isso aonde, né? Como você vai fazer que o mundo descubra que você tem um portfólio? Então, esses são os elementos que você precisa pensar, né, estrategicamente para que o seu portfólio seja efetivo. Por fim, eu queria fazer algumas considerações finais. Uma delas tem a ver com um comentário que eu recebi no vídeo da semana passada sobre o que um cientista de dados precisa saber. E ela se relaciona com algo que eu já falo em outros vídeos e por isso eu quero reforçar. Então, é evidente que se você for aplicar para uma vaga, ainda que seja uma vaga de iniciante, o que vai determinar também se você vai ser selecionado, além das suas próprias habilidades e dos valores da empresa e o que a empresa está buscando, é a concorrência. Então, mesmo que seja uma vaga de iniciante, se tiverem pessoas mais preparadas do que você, com mais experiência ou com mais projetos, sei lá, no portfólio, por exemplo, é possível que essa pessoa seja priorizada em relação a você. É bom entender também que nem sempre depende só de você conseguir essa posição. E aí, esse comentário que eu recebi tem a ver com uma alternativa, né, com uma solução que eu também considero que pode ser interessante para quem está começando. Então, às vezes, você conseguir a primeira vaga já como cientista de dados pode ser difícil, justamente pelas exigências e pela concorrência. Mas existem caminhos alternativos que você pode seguir para conseguir entrar no mercado. Então, você pode conseguir uma vaga de analista de dados, uma vaga de analista de negócios, ou você pode conseguir um estágio voltado para desenvolvimento de software e depois, dentro da empresa, você conseguir migrar internamente, e isso vai depender da empresa que você entrou. Tem empresas que são mais propensas a isso e outras não. A segunda consideração que eu queria fazer aqui é sobre o fato de que você não precisa ser perfeito quando vai aplicar para uma vaga. Como eu mencionei a questão da concorrência, né, o quão proeficiente você vai ter que ser nas habilidades vai depender dessa circunstância ali da aplicação. Mas você pode ter em mente que quanto melhor você tiver noção das suas fortalezas e das suas fraquezas e você deixar isso claro no processo seletivo, isso pode contar a seu favor. Porque você tem que se lembrar que muitas vezes você vai ser contratado para compor um time. E nesse time existem outras pessoas com suas fraquezas e suas fortalezas. E de repente, algo que é uma fraqueza do time pode ser a sua fortaleza, e uma fraqueza sua pode ser a fortaleza do time. E isso vai representar que vocês têm um alinhamento ali, um match para se ajudarem. Então, você vai entrar nessa empresa para ajudar o time a ser melhor, e a empresa também, né? Aquele time também vai te ajudar a se desenvolver. Eu espero que esse vídeo tenha servido para te ajudar a seguir nessa trilha de cientista de dados. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo, #ciência de dados, para eu saber e continuar trazendo vídeos como esse. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!